Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série sobre os enredos para o Carnaval de 2024. E agora eu irei falar sobre o tema da Unidos da Tijuca. O título do enredo da Unidos da Tijuca é Um Conto de Fados, do carnavalesco Alexandre Lousada. Bom, sobre o enredo da escola, o título fala Um Conto de Fados. Fado aí, gente, não refere-se à questão musical, mas no seu outro sentido. Fado tem um outro sentido, que refere-se ao sentido de destino, de fábulas. E é justamente nesse sentido de encantamento, de fábulas, é que a Tijuca se propõe a contar a história de Portugal, entre lendas e também acontecimentos reais. Bom, sobre a sinopse, ela está dividida em 5 setores, em 5 momentos, sendo que o enredo ele é narrado pelo mito de Orfeu da Conceição. E a primeira parte do enredo fala justamente das lendas, sendo que a principal delas fala da lenda que deu aí origem ao surgimento de Lisboa, que eu vou contar aqui para vocês, tá, gente? Que trata justamente de uma terra chamada Ofiúça, que é conhecida como a Terra das Serpentes. A lenda conta que um herói da mitologia grega, Ulisses, ele foi além das colunas de Hércules, com a intenção de fundar uma cidade. Foi ele e seu exército. E encontrou justamente essa terra, Ofiúça, que é a Terra das Serpentes. Porém, seus homens acabaram morrendo justamente pelas picadas das serpentes. Sendo que a rainha dessa terra, que era metade mulher, metade serpente, ficou muito impressionada com esse herói, com Ulisses, e fez uma proposta a ele, de que permitiria que ele fundasse a sua cidade ali, desde que ele ficasse para sempre. Bom, até que certo dia, Ulisses resolveu ir embora para rever a sua esposa. E aí enganou essa rainha. Ele colocou uma espécie de um sósia, um soldado que era bem parecido com ele, para passear com essa rainha, e enquanto isso ele fugia para o seu destino. E nisso que essa rainha percebeu que estava sendo enganada, matou esse sósia de Ulisses e foi em busca dele, E nisso ela fez um esforço muito grande, dizem que ela teve que inclusive atravessar uma montanha e acabou morrendo devido a todo esse esforço. Com a morte da rainha, as serpentes foram embora e com isso a terra ficou para os homens de Ulisses e com o tempo acabou se tornando aí a terra de Lisboa. Tá bom, gente? Foi isso que eu entendi. Eu achei interessante essa história e estou aqui contando para vocês. Além disso, irá ser contada também outras lendas. E são lendas que envolvem aí tesouros escondidos. No caso do enredo, eles foram escondidos justamente em terras portuguesas. Na segunda parte do enredo, a Tijuca irá contar que Portugal serviu de palco para grandes peregrinações e também refúgio de povos antigos. No terceiro momento, o enredo irá contar que Portugal foi palco de grandes invasões em sua história e vai celebrar um dos grandes heróis do país, o líder Viriato. Além disso, nesse terceiro momento aí do enredo, a Tijuca irá falar de um período de 1000 anos em que acabou se moldando a cultura portuguesa, as crenças, os costumes, a língua, a arquitetura, enfim, entre outras coisas que acabaram aí criando o jeito português de ser. Na quarta parte, a sinopse fala que a Tijuca irá contar sobre as navegações, as explorações que Portugal realizou em sua história e faz uma consciência crítica sobre essa questão, sobre a ganância desmedida justamente realizada pelo país nessas explorações. E para encerrar, a Tijuca irá falar da questão da fé. Na questão da fé portuguesa, irá falar sobre o culto
aos santos, né, santos católicos, em particular a Nossa Senhora de Fátima, e fazendo aí um link com o culto aos orixás aqui no Brasil. Bom, agora os meus comentários. Vou começar comentando a sinopse. Mais uma sinopse em que não tem uma linguagem clara, não tem uma linguagem objetiva. Ainda mais em um enredo que mistura a lenda com acontecimentos reais. Eu tive muita dificuldade ali de entender exatamente em que momento se tratava de lenda e em que momento se tratava de algo realmente real. Só lendo diversas vezes, fazendo pesquisa por fora, é que eu fui realmente costurando melhor, entendendo melhor esse enredo da Tijuca e até mesmo mudando a minha visão. Porque eu confesso que quando saiu a sinopse, eu achei um grande saladão isso daqui, uma grande confusão. Hoje eu não tenho essa visão, mas eu poderia ter tido essa visão, né, melhor construída da sinopse do enredo da escola desde o início, se a sinopse ajudasse, né? É aquela questão que eu venho batendo aqui em todos os vídeos. Uma boa sinopse tem maior alcance, ajuda na divulgação do enredo, etc e tal. Mas eu vejo que as escolas têm dificuldade em entender isso. Bom, o que eu curti? Primeiro foi a questão do enredo da Tijuca ser mais diverso em relação aos outros enredos, pois nós temos tido aí uma tendência nos últimos anos as escolas procurarem normalmente os mesmos temas, né, os mesmos tópicos para abordar os seus enredos. E a Tijuca meio que fugiu um pouco disso, buscou justamente um tema internacional. Fala de lendas, né, também é um tópico que as escolas gostam bastante, mas é algo que se dá muito para carnavalizar, dá muito para o carnavalesco brincar, criar bastante. Bom, outra coisa que eu gostei foi a volta da Tijuca à sua identidade que estava perdida lá nos anos 90. Antigamente, quando a gente pensava na Unidos da Tijuca, pensava em temas portugueses, que foi característico da escola antigamente. Afinal de contas, o presidente da escola, né, Fernando Horta, tem aí um pé lá em Portugal. Então era normal a escola vir aí com temas que envolvesse o país europeu. Então também gostei dessa volta da Tijuca às suas raízes. Mas eu curti o enredo? Então, gente, eu confesso a vocês que quando saiu a sinopse, eu achei que a Tijuca teria o pior enredo de 2024. Apesar de ser um tema mais diversificado do que os outros, me deu a sensação inicial de que era um grande saladão. Esse negócio de misturar lendas com fatos históricos, eu acho que isso aí ia ficar muito confuso na avenida. Conforme eu fui lendo, eu fui entendendo melhor a ideia do carnavalesco. Hoje eu não acho o enredo assim, digamos que menos me agrada para o ano que vem, até o momento. Mas também não acho um dos que mais me agrada, um dos melhores para o próximo carnaval. Pois ainda mantenho essa visão de que misturar lendas com fatos históricos e narrar isso, porque vai ser uma história narrada, né, pelo mito aí do Orfeu da Conceição, e narrar tudo isso em tom de cantaria, em tom de fábula, pode confundir o público que está assistindo. De repente o público não pode sacar exatamente se aquilo é uma lenda ou é realmente um acontecimento real, um acontecimento histórico de Portugal. E aí isso também, de repente, pode influenciar o julgamento. Lembrando que o quesito enredo ele é avaliado na avenida de modo visual, não é por texto. O texto pode estar bem argumentativo, mas vai valer a leitura da fantasia, né, as leituras das fantasias e também das alegorias. Então, de repente, pode estar uma escola lindona, com um texto bem argumentativo, mas se isso não tiver de forma muito clara para a gente entender ali, a escola de repente pode ter descontos. Por outro lado, estamos falando de Alexandre Lousada, né? O carnavalesco, se não me engano, tem mais títulos da Marquês de Sapucaí. Então, é um cara bem cascudo quanto a essa questão aí de enredo e de fazer desfiles para serem campeões na avenida. Bom, mas de qualquer forma, gente, eu vou ser bem sincero, esse enredo ainda não me conquistou. Quando veio essa ideia da Tijuca falar de um enredo internacional, eu até me animei um pouco,
por um motivo que já contei, né? Por ser mais diversificado. Mas eu confesso que não curti muito a forma com que foi abordada aqui, não. Até o momento, até hoje, 5 de junho. De repente até o carnaval eu posso mudar de opinião. Porque eu acho que se existe a possibilidade de confundir o público, já é uma coisa assim que não me agrada, tá? Mesmo que seja apenas a possibilidade, essa possibilidade seja pequena ou não. Se existe, eu já não curto muito isso daí. Então é um enredo que até o momento não me conquistou. Acho que pode dar algumas boas imagens, tá? Em alguns momentos, mas em outros momentos também acho que vamos ter muitos elementos repetitivos. Falando aí de navegações, da fé, então acredito também que vamos ter muito déjà vu aí na Marquês de Sapucaí. Sem falar que a Viradouro tem como a imagem mais representativa do teu enredo a serpente, e a Tijuca aí vai começar falando das serpentes, né? Então, o que vai ter de serpente nesse carnaval de 2024 não está no mapa. Tá legal, gente? E no meu ranking de expectativas, eu vou colocar esse enredo da Tijuca em... Vou colocar em sétimo, tá? De repente até o carnaval melhora a minha visão, mas vou colocar esse enredo da Tijuca atrás do enredo da Grande Rio. Então até o momento, no meu ranking aqui, deixa eu pegar aqui minha colinha, está da seguinte forma: das expectativas geradas pelos enredos para 2024. Tá? Imperatriz, Porto da Pedra, Tuiuti, Mangueira, Viradouro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Portela. Legal? Bom, gente, é isso. Valeu, abraços e até a próxima.